E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas que você deve fazer para manter uma vida reta, santa diante de Deus. São coisas simples, porque Deus quer que você viva uma vida que agrade a Ele. São coisas que nós precisamos manter para viver isso na nossa vida. Todos nós que queremos agradar a Deus precisamos manter isso. São 3 atitudes simples, porém eficazes nessa batalha que nós temos todos os dias contra pecado, contra tentações, contra vontades que nós temos, enfim, contra desejos dessa carne que a gente habita. E tudo isso está em Mateus capítulo 26, no verso número 41, lá diz que o espírito está pronto, porém a carne é fraca, e antes diz para nós vigiarmos e orarmos. Essas são as 2 atitudes importantes. Mas nessa batalha você tem que entender que a primeira atitude, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que você está suscetível a pecados. Não importa o quanto que você frequenta a igreja, não importa o quanto você tem se dedicado às coisas de Deus, o quantos exercícios espirituais você pratica, você tem que entender que nós somos fracos, nós temos falhas, nós temos na nossa carne o desejo pelo pecado e nós precisamos, então, por conta disso, entender que se isso vem contra nós, nós temos que entender, então, que esse desejo todo se volta contra nós. E esse desejo se voltando contra nós, entramos numa batalha espiritual muito grande. Não vacile, não seja o tipo de pessoa que acredita que vai vencer todos os seus desejos, que vai deixar as coisas acontecerem, crescerem, se evoluírem. Não, tenha um espírito humilde. É isso que o texto está dizendo também para a gente aprender a ter humildade, né? Reconhecer que o pecado está à porta é uma coisa muito importante nesse processo. Se você se acha ileso a isso, você se acha fora disso, provavelmente você vai cair nesse pecado que está rondando a sua vida e tentando contra você. E a segunda coisa está no texto, é vigiar. O que é vigiar? É ficar de um lugar bem alto, observando quando o inimigo chega. Quais situações que você tem se exposto, aqui você tem dado os seus olhos para vivenciar, aqui você tem colocado os seus ouvidos para ouvir, que tipo de conversa você tem participado. Tudo isso faz parte da sua vigilância. Nós precisamos vigiar, meu irmão. Às vezes uma conversa, você sabe que você possui gatilhos mentais. Se você não sabe, eu estou te dizendo agora. Você possui gatilhos que te levam a situações. Todos nós temos isso. Existe um gatilho que desperta a nossa ira, um outro que desperta o nosso desejo, um outro que desperta a nossa fala, o nosso interesse. E nós precisamos vigiar para que esses gatilhos não nos dominem. Para que quando eu perceber um gatilho que vai me acionar para uma situação, eu me desviar disso por conta da vigilância. Perceber que existem ambientes que não são propícios para mim, lugares que não são bons para mim, conversas que não são boas para mim, assuntos que não dizem respeito a mim e coisas desse gênero são para nós uma vigilância. Deus coloca essa palavra para ser como uma cerca, não uma cerca de proibição, mas uma cerca de proteção. E Deus quer te proteger. Por isso que ele diz, vigie, e depois ele diz, ore. Essa é a terceira coisa que eu e você devemos fazer. Devemos orar. Por quê? Porque orar fortalece o espírito, orar fortalece a alma. Orar vai te dar força espiritual, tutânio espiritual para você vivenciar essa batalha e não cair, nem sucumbir, mas prevalecer. Quanto mais você orar, mais você vai ter desejo de vigilância. Lógico, se você orar pouco, se você orar de maneira irrisória, você não vai conseguir vigiar, porque uma coisa está ligada à outra. Jesus conecta essas 2 coisas. Se você só vigiar, você não vai ter êxito. Se você só orar, também não vai ter êxito. Mas a oração sustenta a sua vigilância. A oração, ela dá base para a vigilância que você precisa ter. Você sabe disso? Quando estamos orando com a vida de oração em dia, nós conseguimos vigiar mais. Parece que o pecado se afasta de nós, mas na verdade é que você deu quase que uma carga elétrica nessa cerca que guarda você. Você está colocando o inimigo para fora, você está colocando a tentação para fora. E por mais que talvez você fique exposto a alguma coisa, a vida de oração te sustenta. Então faça essas 3 coisas, viva essas 3 situações que vão te abençoar demais. A primeira, seja humilde e reconheça que você também pode cair em tentações e em pecados. Segunda coisa, vigie, seja sábio. Há sabedoria nisso. Você vigiar é sabedoria profunda. Quem não vigia acaba caindo. Você conhece a história de Davi, você conhece tantas outras histórias de pessoas que não vigiaram e por isso caíram. E por último, ore.
Ore o máximo que você puder, com vontade, sem vontade, no calor, no frio, nos momentos difíceis, nos bons, ore. A oração vai sustentar isso na sua vida e com certeza você vai conseguir agradar a Deus. Tendo esses 3 hábitos, a sua vida espiritual vai muito bem e eu creio que você vai estar fazendo com que o coração de Deus se alegre de você. Eu creio que vivendo essas coisas, você fará com que o coração de Deus se alegre com você. Já ficando por aqui, um forte abraço. Entra no canal, se inscreve se você não é inscrito ainda. E se você já é, tamo junto. Forte abraço e até mais.